Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares aos episódios no Instagram. Todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no Telegram e você pode acompanhar ainda a edição do podcast em vídeo pelo YouTube. Então, fiquem ligados aí. Bom, na última semana, nosso time macro soltou uma revisão de cenário tanto para o Brasil quanto para as economias globais. E a ideia desse episódio, depois de alguns episódios falando mais sobre bolsa, é entender um pouco do cenário econômico, como ele deve se desenhar nos próximos meses e como, consequentemente, ele deve impactar os investimentos. E para nos ajudar com esse bate-papo, a gente tem as presenças hoje do Pedro Schneider e da Laura Pita, que são economistas aqui no Itaú Unibanco. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Marcelo, Laura? Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Laura, começando sobre Estados Unidos, em especial pelo tema que talvez seja a grande baliza aí das economias globais e também dos investimentos, como a gente está projetando os próximos passos da política monetária americana? Há uma sensação de antecipação de início de corte de juros? Como é que você está vendo isso? Legal, Marcelo. Acho que o principal tema da economia global é se a inflação vai arrefecer, né, e vai recuar e permitir corte de juros. Isso é uma preocupação para os Estados Unidos, é uma preocupação para a zona do euro, Canadá, Inglaterra. Então, para as economias desenvolvidas, esse é o principal debate. O que a gente está vendo nas últimas leituras é um cenário de uma desinflação de uma forma gradual. Então, quando a gente olha ali os prints recentes, está permitindo que os bancos centrais comecem a discutir um cenário de corte de juros. E separando esses países desenvolvidos, em particular os Estados Unidos, as últimas leituras foram bem favoráveis a esses cenários, com leituras de inflação mais baixas e até um arrefecimento também do mercado de trabalho. Então, no nosso último relatório de cenário, a gente antecipou o corte de juros do Fed. Então, antes a gente tinha um cenário de apenas um corte em dezembro, agora a gente está esperando 2 cortes, em setembro e em dezembro também. Além disso, a gente revisou também um pouco para baixo o crescimento de 2024, a gente estava com 2,7 nos Estados Unidos, a gente foi para 2,5, mas de qualquer forma a gente ainda vê um cenário de crescimento bastante resiliente na economia americana, principalmente sustentada pelo consumo. Perfeito. Pedro, normalmente juros para baixo nos Estados Unidos sinalizam otimismo com mercados emergentes. Você acha que esse movimento deve trazer um alívio para o real? Se a gente pegar um pouco a projeção que está no cenário, vocês colocaram aí um real mais desvalorizado, tanto para o fim de 2024 quanto para o fim de 2025. Eu queria entender o que explica essa revisão para pior aí da nossa moeda, mesmo com o global ajudando aí em tese. Sim, assim, o câmbio, Marcelo, ele é uma soma de fatores externos e fatores domésticos. E quando a gente pega o desempenho do real comparado de outras moedas esse ano, a gente vê que o real depreciou bem mais do que os pares tanto da região, locais aqui da América Latina, quanto de outros países emergentes em geral. Colocando em retrospectiva, esse descolamento começou ali em março, e desde março você teve pelo menos um evento de ruído local que contribuiu para essa performance pior da moeda brasileira do que a dos pares. Em março você teve dúvidas sobre a governança de empresas estatais, com dividendos da Petrobras, etc. Abril você teve o ruído fiscal com a mudança da meta de primário de 2025. Maio você teve toda a discussão do dissenso do Copom. E junho foi, de novo, o fiscal voltando com as dúvidas crescentes sobre o limite de gastos do arcabouço fiscal. Então, você teve pelo menos um motivo nessa frente doméstica para o real ter ficado mais depreciado que os pares. E por isso que a gente revisou o nosso cenário de câmbio
para 5,30 e 5,40, 5,30 esse ano, 5,40 ano que vem, a despeito da melhora do cenário externo. É claro que, se as condições aqui dentro melhorarem, se a percepção sobre o risco fiscal melhorar, se a percepção sobre o futuro da política monetária melhorar, que o câmbio tende a voltar um pouco. Mas a gente, entendeu ali que esses desafios da política econômica, parte deles são permanentes, tanto que o câmbio chegou a bater 5,70, ele agora já está um pouco mais apreciado, mas a gente acha difícil que essa percepção doméstica volte aos patamares que eram os predominantes ali no início do ano. Perfeito. Laura, falando um pouco sobre China, que é um dos principais parceiros comerciais aí do Brasil, como a gente está projetando atividade econômica por lá e como a estratégia de crescimento da China pode ser impactada por esse cenário geopolítico cada vez mais complexo? Então, Marcelo, se a gente lembrar o último Itaú Views que eu participei, a gente estava Foi sobre discutindo. o Roadshow, né? Não, e também teve sobre China no começo do ano. Sim. A gente foi com o Sasson. A gente É conversou verdade. muito que a economia chinesa estava vivendo um cenário que tinha duas velocidades, né? De um lado, a parte de exportação e manufatura e infraestrutura super bem, e por outro lado, a parte doméstica, de consumo, setor imobiliário super fraco. E realmente, se a gente olhar as leituras de atividade, os dados que a gente teve desde então, no primeiro semestre, essa dinâmica continuou. Então, a gente teve um crescimento da China até então ao redor de 5%, que é a meta de crescimento estabelecida para esse ano, é muito puxada por exportação, manufatura e infraestrutura. Só que a gente, na nossa visão, a gente está num momento que essa dinâmica está arrefecendo um pouco. E aí tem duas questões, né? Se a gente olha, por exemplo, expectativas das sondagens do setor de manufatura para pedidos de exportação, já está indicando que esse cenário de exportação forte do primeiro semestre não deve continuar no segundo semestre. Então, essa ajuda do externo deve perder um pouquinho de força. Por outro lado, quando a gente começou o ano, os policymakers ali na China colocaram na mesa vários estímulos fiscais e não estão entregando nada disso. Então, no momento, olhando para o segundo semestre, no momento em que o externo pode perder um pouquinho de força e o doméstico, quando era para ter uma ajuda do governo e não está tendo, esses dois pilares estão balançando uma atividade para frente no final de 2024. Então, a gente fez uma revisão de crescimento de 5% para 4,8% em 2024, também incorporando os dados de junho que saíram no domingo de noite, que vieram justamente nessa dinâmica de um segundo semestre um pouquinho mais fraco. Acho que é importante destacar que a China ficou muito de lado na discussão do cenário global ao longo do começo do ano, e isso pode estar voltando no foco. E aí, para a questão do geopolítico, eu acho que com certeza é um desafio, principalmente para 2025. Se a gente está falando que as exportações foram um dos motivos para um crescimento super forte em 2024, Estados Unidos vindo com tarifas mais elevadas, até a Europa com tarifas mais elevadas, isso coloca em xeque esse modelo, sim, da China. E acho que tem um evento muito relevante que aconteceu também pouco depois da revisão do cenário, que foi o atentado contra o Trump. Eu queria perguntar também como esse evento impacta as nossas projeções, tanto para as eleições americanas, como pensando aí em impactos que a gente deve ver em outras economias. Ótimo. Assim, a gente está vendo. A gente tem as eleições nos Estados Unidos agora em novembro. E são eleições super complicadas, no momento que está tendo uma polarização da população, né, muito, muito elevada, e qualquer evento pode ter um impacto relevante para qualquer um dos lados, né, tanto para o Biden quanto para o Trump. Acho que sim, esse evento contra o Trump aumenta a chance de vitórias dele, é o que está sendo precificado no mercado de apostas. E aí, o que ele vem falando é que ele vai ser bastante duro em termos de tarifas, principalmente com a China. Então, complementando a resposta anterior, com certeza esse modelo de crescimento de China, que é para manufatura e vender para o resto do mundo,
vai ter essa barreira, principalmente vindo dos Estados Unidos. Só dando uma palhinha aqui também, acho que pensar o impacto da eleição nos Estados Unidos para o resto do mundo, você tem 3 grandes temas, né? Fiscal americano, imigração dentro dos Estados Unidos, e esse que a Laura comentou das tarifas. O canal das tarifas é o que tem o impacto mais direto com o resto do mundo, mas também o fiscal americano para definir qual é o prêmio de risco do ativo, entre aspas, livre de risco, que é o título público americano, também é importante, também indexa toda a curva de juros dos outros países do mundo. E imigração também tem muita discussão com a atividade dos Estados Unidos, lembrando que o início desse ano foi marcado por esse crescimento dos Estados Unidos acima dos outros países, então que parte disso também foi por um fluxo maior de imigração do que no passado recente. Se isso for revertido, também pode ser um crescimento um pouco menor. Então a reação dos mercados vai ser um pouco do efeito líquido dessas 3 dimensões, fiscal, imigração e tarifas, mas de forma geral a percepção é que o dólar deve continuar como moeda forte, como a gente publicou recentemente num relatório conjunto, Laura, eu e outros economistas do banco. Legal, puxando um pouco para Brasil agora, Pedro, acho que fiscal é a grande pauta, né? No cenário doméstico, a gente tem uma alta de gastos, a gente tem uma agenda de receitas aí próxima do limite de crescimento e essa somatória traz uma percepção de risco fiscal pior, né? Como você está projetando o déficit fiscal e a condução das contas públicas, pensando também em impactos nos indicadores econômicos? Sim. Acho que o debate fiscal hoje ele é muito mais sobre com simbologia, sinalizações, do que sobre a numerologia, então sobre os números exatamente projetados. A gente já está há algum tempo com a projeção de déficit de 0,6 do PIB esse ano e 0,9 do PIB ano que vem. E a gente não mudou essa projeção, mesmo com a calamidade que teve no Rio Grande do Sul e mesmo com o aumento do ruído fiscal dos últimos meses. Então, assim, pergunta, pô, você não mudou o número, vocês não mudaram o número, então por que a percepção fiscal piorou? E aí a gente até publicou um relatório bem detalhado recentemente para explicar por que essa percepção piorou, e tem muito a ver com a dinâmica das despesas, né? Então, o arcabouço fiscal proposto por esse governo, aprovado no ano passado, ele tem 2 dimensões principais. Uma dimensão que é a meta de resultado primário, que depende de receitas e despesas, e uma outra dimensão que é o limite de despesas, que depende, então, por definição, só das despesas. Na meta de resultado primário, nas receitas especificamente, a gente tem visto uma dinâmica super benigna. O Ministério da Fazenda, a equipe econômica, o governo está sendo muito bem sucedido na pauta de recompor receitas, de reduzir distorções tributárias, recompor a base de arrecadação do governo. A arrecadação do governo tem crescido praticamente aí 2 dígitos esse ano. Então isso é uma conquista importante, um avanço importante fiscal. Então a preocupação do fiscal não vem das receitas, ela vem das despesas, e ali no relatório a gente argumenta que desde de 2023 as despesas do governo estão crescendo bastante, e bastante quer dizer assim, muito mais que elas cresceram nos últimos anos, mesmo nos anos pré-pandemia, e puxadas por gastos com previdência, gastos relacionados ao salário mínimo, então abono salarial, seguro-desemprego, o chamado BPC, que também é um benefício assistencial, e gastos com saúde e educação. Então você tem basicamente um crescimento do número de beneficiários de programas sociais bem expressivo, e às vezes não muito relacionado com o que seria esperado, dado a demografia do país, dada a distribuição de renda do país. Então ali no relatório a gente propõe várias medidas para tentar conter um pouco esse ritmo acelerado da alta de gastos, que ele e por que isso é importante, né? Não é cortar gastos por simplesmente cortar gastos, mas que os gastos estão crescendo de forma tão acelerada que eles estão ameaçando justamente essa segunda dimensão super importante do arcabouço fiscal, que é o limite de despesas. O limite de despesa, ele diz que o gasto do governo, o gasto primário do governo, ele só pode crescer
entre 0,6 no mínimo, em termos reais, ano contra ano, até um máximo de 2,5. Só que quando a gente olha as despesas com previdência, as despesas com saúde e educação, as despesas vinculadas ao salário mínimo, que somam aí 60%, 70% do total do gasto do governo, elas estão crescendo muito mais do que os 2,5%, né? Crescendo ali 6%, 7%, dependendo da linha que você olha. Então, se essas despesas estão crescendo, ou você toma medidas para elas crescerem menos, ou você toma medida em outras linhas de despesas, ou você simplesmente muda o arcabouço, que é a pior opção. Então, acho que o que levou a parte aí dessa depreciação do câmbio, que a gente comentou, essa piora da percepção fiscal, não foi uma iniciativa do governo, né? Não foi uma aprovação de uma pauta bomba, de uma medida que aumenta o gasto, mas foi uma leitura dos dados correntes, né? Uma maior percepção, uma maior clareza que os gastos do governo estão crescendo acima desse 2,5 e que, se nada for feito, esse 2,5 não vai ser respeitado. E é importante respeitar esse 2,5 porque ele garante, por definição, né, a regra do arcabouço é que as despesas vão crescer 70% das receitas. Então, matematicamente, sempre você tem alguma melhora de resultado ano após ano, porque as receitas crescem mais do que as despesas. Só que se as despesas não respeitam esse limite, significa que você não tem isso garantido. Então, você não tem garantido que os resultados do governo vão melhorar um pouco a cada ano, e isso traz toda a discussão de insustentabilidade da dívida, de alta da dívida, que leva a alta do câmbio, inflação, juros, todo aquele círculo negativo que a gente está acostumado nos momentos de tensão fiscal no Brasil. Perfeito. Acho que para concluir num tema doméstico aqui, Pedro, acho que vale falar sobre um ponto que trouxe muita volatilidade, muita discussão política, que é a taxa de juros, né? A gente aparentemente terminou aí um ciclo de cortes, mas eu queria entender como você está projetando a política monetária e se há espaço para uma eventual mudança de rota e a gente começar a discutir mais fortemente até a alta de juros. O nosso cenário é que a Selic vai ficar constante em 10,5%, tanto esse ano quanto o ano que vem. Eu acho que o que vai determinar se o próximo movimento é de alta ou de queda, que eu acho que é a principal pergunta hoje nesse universo de juros Brasil, é a condução da política fiscal mesmo, né? Então, se o governo tomar medidas para que esse limite de 2,5% de crescimento real dos gastos seja respeitado, provavelmente a gente vai ver o câmbio apreciando, então menos inflação e menos pressão para a Selic subir. Agora, se por uma série de motivos isso não acontecer, provavelmente o câmbio vai ser mais depreciado e aí a inflação vem e aí acaba demandando uma reação do Banco Central. Mas do lado dos fundamentos, né, tirando a discussão fiscal ali, da política e tal, acho que ainda existe uma percepção de atividade forte, mercado de trabalho resiliente e que isso tende a pressionar a inflação de serviços. Isso não, né, a meta de inflação do Banco Central não é sobre a inflação de serviços, sobre a inflação cheia, então tem outros fatores que afetam, inflação de alimentos, inflação de bens industriais, mas o net disso para a gente, entre o ruído fiscal maior, câmbio mais depreciado, atividade ainda resiliente, mercado de trabalho forte, inflação de bens relativamente contida, o net disso é a Selic parada. Agora, o quanto isso pode mexer para frente, acho que a parte que está mais com uma incerteza maior no curto prazo é essa da condução da política fiscal. Se o governo encaminhar bem, acho que vai tirar essa pressão da curva de juros, por exemplo, está precificando altas já no curto prazo. A gente acha que se as coisas acalmarem do lado fiscal, isso não faz tanto sentido. Legal, acho que a gente conseguiu trazer um resumo bacana aqui das economias globais e também para o Brasil. Então eu gostaria, antes de encerrar, de agradecer novamente as participações do Pedro e da Laura aqui hoje. Valeu. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, abraços.